Da igreja abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 16. Enquanto os irmãos encontram 1 Coríntios 16, nós estamos aqui encerrando nessa noite essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós passamos alguns meses aqui meditando em cada capítulo dessa epístola e hoje nós abordaremos o capítulo 16 e veremos as últimas instruções, a saudação do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto e veremos o que podemos e devemos aprender neste último capítulo dessa carta maravilhosa. Todos acharam? 1 Coríntios 16, verso 1 a 4 diz assim: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegando, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos e te bendizemos sempre. Não é um chavão evangélico dizer da tua graça e da tua misericórdia, porque são elas, ó Deus, a causa de não sermos consumidos, a tua graça que nos dá vida, a tua misericórdia que nos sustenta a cada dia, Senhor. Bendizemos o teu nome porque estamos aqui, agraciados pelo teu poder, que nos guardou e nos preservou até o presente momento. Agora nos colocamos diante de ti e suplicamos, haja, Senhor amado, em nós, através do teu Espírito Santo, em minha vida, para que eu possa pregar com temor e tremor a palavra do Senhor com fidelidade. Aos teus servos, que o mesmo Espírito coloque, Senhor amado, entendimento e compreensão, para que todos, juntos, aprendamos, ó Pai amado, as tuas escrituras e a tua mensagem nessa noite. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados, antes de terminar a carta, o apóstolo Paulo aqui, ele tratará de alguns pontos que ainda precisam ser esclarecidos, e um deles é referente a ofertas para a igreja em Jerusalém, para os necessitados da igreja em Jerusalém. Normalmente, final de epístolas, as saudações são pequenas e muitas vezes os assuntos são complementares. O apóstolo Paulo, eu sempre gosto de dizer que eu sou fã do apóstolo Paulo pela forma que o apóstolo Paulo ele é didático nos seus escritos e como ele sempre está ensinando algo em tudo que ele fala. Ah, pastor, mas toda a Escritura faz isso. Sim, mas o apóstolo Paulo, ele faz de uma forma, pelo menos ao meu ver, de uma forma bem didática, bem simples e fácil de entender. E aqui, no final da carta, lembrando todo o contexto da carta, de tudo que Paulo tratou ao longo dos 15 capítulos, ele vai agora falar como um desfecho, como uma conclusão da carta, lembrando alguns pontos e trazendo alguns pontos novos. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 16 e os versos de número 1, ele começa, quanto à coleta. É esse quanto à coleta que ele inicia o versículo, dá a ideia de que também foi uma questão levantada por algum cristão ali da igreja de Corinto, que Paulo vai esclarecer. Porque Paulo estava fazendo coletas também em outras igrejas, principalmente da Galácia, quando nós vamos ver aqui, na Ásia Menor ali, ele estava coletando ofertas para levar para a igreja de Jerusalém, que havia muitos necessitados ali na igreja de Jerusalém. Então, parece que alguém também fez um questionamento ao apóstolo Paulo, e ele vai explicar aqui, antes de finalizar a carta. O primeiro ponto que ele vai destacar, e que nós também precisamos aprender, é que a oferta faz parte da obra de Deus. Nós aqui sistematicamente falamos sobre oferta, falamos que faz parte do culto, falamos que faz parte de nós adorarmos a Deus.
E o apóstolo Paulo vai trazer nesses versículos um esclarecimento de que a oferta, ela faz parte também da obra de Deus. O texto que nós estamos lendo, o capítulo 16, ele está intimamente ligado com o final do capítulo 15. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 15, no verso 58, lembrando que a carta, no seu original, não tem divisão de capítulos. É uma carta, ela tem princípio, meio, desenvolvimento, e fim, conclusão, mas ela não tem essa divisão que nós temos. As divisões existem para que nós possamos encontrar mais facilmente um texto bíblico, mas a carta ela é na íntegra. Então, não tem, acabou o capítulo 1, agora vamos começar o capítulo 2. Acabou o capítulo 15, então vamos começar o capítulo 16. O pensamento de Paulo está corrente em toda a carta, e aqui no capítulo 15, nós veremos que o pensamento de Paulo também está ligado com o final do capítulo 15, verso 58. Ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele vai dizer, olha, sejam sempre firmes, abundantes no quê? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nenhuma coisa, nenhum trabalho, nada que façamos para Deus é em vão. Sempre tem a sua utilidade. Nunca serviremos ao Senhor de uma forma inútil, que não tenha nenhuma produtividade no reino. Então, Paulo está dizendo isso. O trabalho do reino, o trabalho para o reino, é um trabalho que é útil. E nós devemos entender essa obra de Deus. E Paulo vai agora introduzir, propositalmente, as ofertas. As ofertas e as contribuições financeiras não devem ser encarados como algo à parte da obra de Deus, como se fosse algo que nós fazemos aqui, porque é um momento de introdução, né? Nós louvamos a Deus, abrimos a palavra do Senhor, lemos um texto, e agora as ofertas é que precisam, então vamos colocar ali, mas isso não faz tanta parte do culto, não faz tanto parte da obra de Deus. E Paulo vai dizer, não, que as finanças, as nossas contribuições financeiras também faz parte da obra de Deus. E também não é que as finanças não sejam algo espiritual. Pastor, contribuição financeira é espiritual? E está virando pentecostal, vai começar lá a falar que o dinheiro é espiritual. Não, meus amados. Nós não somos seres com uma dicotomia, né? Nós somos cristãos dentro da igreja e temos uma vida secular. A sua mão, irmão, é espiritual ou ela é carnal? Pegadinha, né? Ela é espiritual ou é carnal? Pode falar, é aula hoje, pode falar. Quê? Tem gente que fez assim, yes. Sim, ela é carnal, porque ela é carne, mas ela é espiritual. Tudo em nós somos espirituais. Tudo em nós que envolve a nossa vida não é carnal. Se é carnal, precisa santificar, precisa colocar diante de Deus. A sua vida é uma vida espiritual, voltadas para as coisas espirituais. Amém? Eu não senti firmeza nesse amém, não, mas amém. É verdade, a nossa vida tem que ser uma vida espiritual. Tudo que nós temos é espiritual, é voltada para a obra de Deus, para o reino de Deus, para as coisas de Deus. E isso inclui tudo que você tem, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, a sua própria vida. E, meu amado, inclui o seu dinheiro, as suas finanças. Também é espiritual, também faz parte da obra de Deus. Você faz a obra de Deus com o seu corpo, com sua mão, com o seu pé, com seus olhos, com os seus bens, com a sua finança. Tudo envolve, tudo que é seu, envolve as coisas espirituais, porque você está envolvido no reino de Deus, na obra de Deus. Há um pastor antigo, ele disse o seguinte: nosso dinheiro nunca é uma questão secular, separada da nossa vida espiritual. Talvez muitas pessoas isso seja novidade. Mas, pastor, pensei que o meu dinheiro era só para comprar e vender e administrar minhas contas. Veja, não tem como separar, secularizar a nossa vida espiritual daquilo que possuímos. E isso também é o dinheiro. Isso sempre vai mostrar, implacavelmente, a condição da nossa vida espiritual. Tem questões que são termômetros para nós avaliarmos a nossa vida espiritual. E sabe de uma coisa?
a vida financeira também é um termômetro para avaliarmos a nossa vida espiritual. A maneira que nós lidamos com as nossas finanças, a maneira que nós lidamos com a contribuição na igreja, meu amado, revela muito mais do que você possa imaginar da sua vida espiritual com Deus. Amém? Nós deveríamos olhar um pouco mais a forma que nós lidamos com o nosso dinheiro, principalmente em relação à contribuição na igreja, porque isso pode revelar muito mais sobre o nosso coração, a nossa obra diante de Deus, a nossa vida espiritual. Por quê? A maneira quando nós lidamos com as nossas finanças, e eu não estou dizendo de como você administra o seu dinheiro, porque uma pessoa pode ser um excelente administrador, ele administra muito bem a sua empresa, ele administra muito bem o dinheiro na sua empresa, ele administra muito bem o seu dinheiro na sua casa, ele administra bem os seus bens. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando da forma que você usa para benefício, não do seu, não da sua família, mas em prol do próximo. Lembra, Paulo está tratando de uma oferta para quem? Para ele mesmo? Para a própria igreja de Corinto? Não, ele está falando de algo que eles vão ter que doar para o próximo, para o outro. E isso é fazer a obra de Deus, e isso é espiritual, e isso vai falar muito a respeito do nosso coração e do nosso relacionamento com Deus. Então, veja, nós precisamos olhar melhor como nós estamos administrando o nosso dinheiro em prol do próximo, em prol do reino de Deus. E isso revela o nosso amor e o nosso amadurecimento cristão. Sabe quando uma pessoa se acha madura porque ela fala em línguas? Sabe quando uma pessoa se acha madura porque ela conhece muito de teologia? Sabe quando uma pessoa se acha madura porque ela tem muitos dons? A gente viu isso aqui ou não? Nós vimos isso no capítulo 12, 13 e 14 da nossa epístola. Porque os coríntios achavam que eles eram muito maduros, que eles eram muito espirituais e que eles estavam num patamar muito melhor, porque eles tinham dons, porque eles tinham conhecimento, porque eles se achavam melhores do que os outros. E Paulo vai, durante a carta, mostrando como eles eram infantis, carnais. E um dos motivos é porque não pensavam no próximo, não amavam o próximo. E agora aqui, nessa parte do capítulo 16, ele está trazendo à tona aquilo que muitas vezes está oculto no coração, porque nós não paramos para pensar. Que a forma que lidamos com o nosso dinheiro revela muito do nosso coração. A forma como nós pensamos o nosso dinheiro em prol do próximo, da ajuda do próximo, fala muito sobre como nós estamos espiritualmente. Quando diz que nós precisamos pensar em relação ao dinheiro, nós precisamos olhar a forma que Paulo começa a tratar a respeito das ofertas. Voltemos ao capítulo 16, o verso de número 1. Ele vai dizer: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Quando ele fala que não era para fazer a coleta quando ele chegasse, mas era para fazer com antecedência, ele estava mostrando o quê? Que não deveria ser feita de qualquer forma, mas planejada, organizada e principalmente intencional. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, não deixa para fazer quando eu chegar, para que vocês não peguem aquele montante todo e vá trazer de qualquer jeito, correndo. E o Paulo chegou. O que era? Para trazer dinheiro? Não acontece hoje em dia, graças a Deus, né? O pastor fala alguma coisa, é hoje? Nossa, era hoje, gente. E agora? O que vai fazer? Então, Paulo está falando, ofertas é coisa séria. E tem que ser organizada, planejada e intencional. Olha como está na Nova Versão Transformadora. Não espere até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Em outras palavras, o que Paulo está ensinando? Ele está ensinando, olha, reserve um pouco, e isso não era uma só vez, mas regularmente, agora que eu ainda não cheguei, para que vocês não precisem doar uma grande quantia, tudo de uma só vez, quando eu chegar. Planeje.
Organize, junte, faça com intenção. Eu estava pensando quando eu estava orando aqui. Jovens, né? Que estão apaixonados com a chulamita aí, né? Você imagina você chegar para dar um presente, né? Para a namorada. Aí chegou no dia do aniversário dela. Você fala, nossa, é seu aniversário. Espera aí. Olha, trouxe um presente para você. Se você... esposa, né? Irmã Helena. Pastor, eu sei porque o pastor Ricardo não faz isso. Né? Chegou no dia do aniversário do casamento. A irmã passou o dia inteiro esperando. E o pastor Ricardo chega e esqueci do aniversário dela. Aí ele está lá, passa a mão na florzinha e tira. Ó, trouxe para você. O que a irmã vai pensar? O quê? Você pegou isso agora? Fala sério, você sabe disso, não é? Se alguém chega e lembra na hora e te dá qualquer coisa, seja mulher, seja homem, você vai falar assim, não pensou em mim, não é isso? É isso. Mas por que a gente faz isso com a obra de Deus? Por que a gente não se planeja? Por que a gente não vem ao culto ansioso e planejou o dia inteiro para cultuar a Deus, para louvar a Deus e para ofertar a Deus? É o que Paulo está ensinando. E eu vou perguntar, quantos aqui se planejam para ofertar na igreja? Ou somente dão o que sobra? Ou quando chega na igreja e a hora da oferta enfia a mão no bolso? Irmãos, não estamos falando de teologia da prosperidade, tá? Não estamos incentivando você a dar o que você não tem. Mas é a intencionalidade. Você sabe o que é isso. Você planeja, ou chega na hora da oferta, você fala, peraí, quantas moedas tem aqui? Eu sei que nesse bolso tem R$5, eu vou botar a mão atrás, porque tem as moedinhas que eu deixei aqui, do troco da bala. Eu estou exagerando, irmãos. Mas é para mostrar muitas vezes o nosso coração. Que não planejamos, que não nos organizamos e que não viemos ao culto intencionalmente para ofertar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Será que isso também não diz algo a respeito do nosso coração? Reflita, você aí sentado, você que está ouvindo, será que a forma que você oferta, será que a forma que você vem para a igreja, para ofertar, não fala muito a respeito do seu coração, do seu amor a Deus? Meus amados, nós planejamos muita coisa. Nós planejamos, está chegando o final do ano, está chegando o início, janeiro, e tem gente que já está planejando o ano inteiro, guardando dinheiro, se planejando para viagens, se planejando para férias. Nada de errado com isso. Está planejando comprar os presentes de Natal. Nada de errado com isso. Guardam intencionalmente. Mas quando é para o reino, quando é para a obra de Deus, quando é para vir à igreja e ofertar, esqueci a carteira. É o que tem no bolso. Eu conheço uma pessoa, não vou falar aqui, e eu tenho aprendido com essa pessoa. Ela pega o dinheiro e, propositalmente, intencionalmente, ela divide para dar oferta em todos os cultos. Acredito que deve ter aprendido com Paulo. Junte durante a semana. Seja intencional. Nossa, o pastor Luciano hoje está falando só de dinheiro. Não, eu estou falando do seu coração. Eu estou falando do nosso coração, que muitas vezes não percebemos que está mais arraizado no amor ao dinheiro do que nós pensamos. Que estamos mais egoístas do que pensamos. E em falar no próximo, então, misericórdia. Em ajudar o próximo. Intencionalmente separar e organizar as suas finanças para ajudar o próximo. Aí é pedir demais, irmão. Glória a Deus que nós temos muitos irmãos. É uma igreja abençoada e que, graças a Deus, o Espírito Santo tem movido. Mas nós precisamos pensar nisso. Que nós planejamos financeiramente para viagem, para tantas outras coisas, para melhoria na nossa casa, para melhoria na nossa empresa, mas não pensamos da mesma forma, com o mesmo empenho, com a mesma intenção, quando é a respeito do reino de Deus.
O outro ponto que Paulo vai tratar em relação às ofertas é que ele vai dizer aqui, novamente, do verso 1 e 2. No verso 2 ele vai dizer, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade. Cada um de vós. É certo que Paulo tinha ciência dos membros da igreja. Ele conhecia muito bem os membros da igreja de Corinto. Ele sabia que na igreja de Corinto existiam pobres, existiam ricos, existiam livres, existiam escravos, todo tipo de pessoa. Mas olha o que Paulo está ensinando no final da sua carta. Ele está dizendo, cada um que está na igreja tem condições de ofertar. Porque Deus, e a palavra prosperar ali, hoje muitas palavras são roubadas do contexto bíblico e distorcidas por muitas igrejas, que pensam que prosperar é viver rico, é viver ter joias, carros, e ali o contexto é abençoar. Então o que Paulo está dizendo assim, olha, cada um pode contribuir de conformidade com o que Deus já te abençoou. Você já parou para pensar, irmãos, que nós não damos absolutamente nada para Deus? Nós não damos nada para Deus. Sabe por quê? É o que Paulo está dizendo. Deus nos abençoou. Então, de conformidade com que Deus nos abençoou, Deus está nos dando capacidade e condições de participar da obra de ajudar o próximo. De ser um instrumento para ajudar o próximo. Porque Ele já nos abençoou. Não tem essa história de venha, dá 10 para ganhar 1.000, dá 1.000 para ganhar 100.000. Não existe isso. O que existe é que Deus te abençoou, Deus te prosperou, te abençoou, te deu um trabalho, te deu um salário, para que você possa contribuir na obra de Deus, ser participante dessa obra, expressar o seu amor a Deus, expressar o seu amor ao próximo, à sua igreja, expressar o reconhecimento de que você realmente foi abençoado por Deus. Então, Paulo está dizendo, todos foram abençoados, ricos e pobres, livres e escravos. Aqueles que foram abençoados por Deus, deveriam contribuir. Resumindo, as ofertas deveriam ser regularmente, planejadas e intencionais, revelando tanto a espontaneidade, nada é obrigado, Paulo não está obrigando ninguém. Em nenhuma parte da Bíblia, Deus obriga alguém a ofertar. Mas é espontâneo, mas também revelando o compromisso de cada crente com Deus, com a obra, com o próximo. Porque as ofertas também fazem parte da obra de Deus, da adoração a Deus, do nosso amor ao Senhor e ao próximo. Os versículos 3 e 4, Paulo ele vai revelar como ele tem zelo, cuidado com as ofertas, principalmente que não era dele. Ele vai dizer ali à igreja de Corinto que eles deveriam separar aqueles que a igreja aprovasse para levar a oferta a Jerusalém. Ele está dizendo, não, eu não quero levar a oferta para Jerusalém. Vocês separam aqueles que vocês elegerem para que enviem eles lá a oferta. Para que não seja acusado, como muitas vezes ele já disse, olha, não sou acusado de roubo, de alguma irregularidade. Ele diz, olha, vocês mesmos escolhem, vocês levam. Agora, se for conveniente, se for pertinente, eu irei com eles também. Mas o princípio é de que ele desejava que a própria igreja escolhesse aqueles que eles elegessem para levar a oferta. Capítulo 16, continuando, então Paulo agora ensinou a igreja a ofertar, a contribuir, a lidar com as finanças, visando a obra de Deus, e ao próximo, agora ele vai mostrar o seu desejo. Quais os desejos do apóstolo Paulo nos versos 5 a 9? Ele vai dizer assim, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminhes nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu.
e há muitos adversários. Talvez quando nós lemos a carta inteira de 1 Coríntios, nós poderíamos imaginar assim, olha quanto problema tem essa igreja de Corinto. Ser pastor da igreja de Corinto não deveria ser fácil. Deveria imaginar assim, a última coisa que o apóstolo Paulo quer é passar naquela igreja. Misericórdia. Né? Como diz vocês estão comigo, bate na madeira. Misericórdia. Mas qual é o desejo do apóstolo Paulo aqui? Veja, Paulo não tinha todos os motivos para não desejar estar com esses irmãos. Lembra como é que começa a carta? As pessoas ainda tinham algum grupo que não era a favor dele, que era a favor de Apolo. Eu sou de Paulo, mas tinha os outros que eram de Apolo, de outros que eram de Cristo, né? Os mais hereges eram de Cristo, porque ninguém mandava neles. Eu é que decido quando Deus está mandando ou não. E Paulo poderia falar, não quero. Alguém pode olhar para esse texto aqui e dizer, olha, Paulo tinha a intenção de que eles enviassem para outros lugares. Mas quando nós olhamos mais cuidadosamente, olha o desejo de Paulo. O desejo de Paulo é estar juntamente com esses irmãos. Ele fala assim, olha, eu não quero passar rapidamente por vocês. Eu vou para a Macedônia, mas eu não quero, na ida, passar rapidamente e ir para a Macedônia. Eu quero passar mais tempo. Eu quero estar mais junto de vocês. A sequência, quando nós colocamos na ordem, né, das viagens, ele vai dizer que ele está em Éfeso, ele vai ficar lá até o Pentecoste, depois ele vai para a Macedônia, e na volta, ele vai ficar em Corinto por algum tempo. Ele vai dizer assim, olha, é na volta, eu não quero ter pressa, eu quero estar com vocês. Se for possível, eu quero passar o inverno com vocês aí. A gente olha e fala, mas é nessa igreja que ele quer passar o inverno ali, com tantos problemas, com tantas dificuldades? Ele foi tão rígido em algumas cartas, foi em alguns momentos, precisou ser mais enfático, e agora ele deseja passar mais tempo com esses irmãos. Aí ele fala, e depois, se assim Deus aprover, vocês me mandam para outros lugares. Eu quero só um destaque aqui. Algo que Paulo ensina, que infelizmente muitos cristãos perderam o costume. Quando eu era criança, eu ouvia muito isso, e hoje eu não escuto mais. E eu estou falando de crente. Sabe aquela coisa? Eu vou na sua casa amanhã. Quem pode completar para mim? Se Deus quiser. Olha, segunda-feira eu vou para tal lugar. Se Deus quiser. Quem ainda fala isso? Quem? Nós somos cristãos, irmãos. Olha o que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que vamos dizer assim, o imparável, né? Tempestades, barco naufragando, lutas, prisões, nada segura ele. E o que ele está dizendo? Eu desejo ir e passar um tempo com vocês, se Deus permitir. E nós, meus amados, estamos perdendo. E eu vou dizer, não é um costume. Não é só mudar a forma de falar, porque nós estamos perdendo o conceito disso. Nós estamos mais contaminados com costumes mundanos do que nós podemos imaginar. Da forma que lidamos com o dinheiro, da forma que olhamos para o próximo, da forma que olhamos para a nossa própria vida, como autônomos. Fazemos planos, levantamos de manhã, e muitas vezes aquela oração super rápida, porque estamos atrasados, e não dizemos, se Deus quiser, se Deus permitir, se o Senhor assim desejar. Tiago vai dizer isso. Ao invés de dizermos que amanhã iremos para tal cidade, faremos tais coisas, negociaremos e ganharemos lucro, deveríamos dizer, se o Senhor assim quiser. Nós precisamos resgatar isso. Sabe por quê? Os seus filhos estão olhando. Os nossos netos estão olhando. A forma arrogante que muitas vezes, sem perceber, vou ser benigno, sem perceber fazemos. Não vamos orar para sair? Não.
O trajeto eu faço todo dia. É só para ir para o supermercado. Não vou contar aqui quantos milhões de vezes a gente quase que acontece acidente. Então, quando a gente sai, a gente ora e diz, se o Senhor permitir, nós chegaremos lá. Se o Senhor permitir, voltaremos. É isso que nós temos que voltar. E às vezes passa até desapercebido na leitura do texto. Lemos tão rápido que essa frase fica tão desapercebida, tão sem sentido. Se Deus quiser. Que bobeira, isso aí não tem mais. Fala muito do nosso coração. Que nós possamos aprender, ou reaprender, a nos sujeitar à soberania de Deus. Se Deus quiser, terminaria essa pregação. Se Deus quiser, terminaremos o culto. Que é isso, pastor? É verdade. Tem até medo de dizer, né? Olha quanta coisa pode acontecer e o Senhor me levar. É verdade. Ou não é? É isso que nós precisamos colocar. A nossa dependência totalmente em Deus. E ele vai dizer que ele desejava, reconhecia que somente se Deus permitisse, e a única coisa que o impedia de estar ali é somente o pregar o Evangelho. Ele falou, olha, a única coisa que me impede, que me segura aqui em Éfeso ainda, é que me abriu uma porta, uma oportunidade grande de pregar o Evangelho. Eu vou dizer para os pastores aqui que eu sei que a resposta é a mesma. Qual é a única coisa que não nos faz ir embora de um lugar? É quando alguém abre a porta para a gente pregar o Evangelho. Irmão, esquece, a gente não perde horário, perde tudo. Quando está na casa de um parente, imagina, chega lá na casa da Fernanda e o pai dela dá abertura para ouvir o Evangelho. Eu vou na casa da minha sobrinha, dá abertura para ouvir o Evangelho. O que você faz? Não, eu estou atrasado. Não, meu amado, não tem coisa mais importante para Paulo e deveria ser para nós também. Deveria ser o que impulsiona o nosso coração, que direciona a nossa vida. Paulo está dizendo, eu desejo ir, se Deus quiser eu vou estar com vocês, mas enquanto essa porta estiver aberta, pode ter dificuldade. Ele dizia, há muita diversidade, há muitos inimigos. Mas isso não me impede. Enquanto tiver essa porta aberta, eu vou ficar aqui, eu vou pregar o Evangelho, eu vou anunciar o Evangelho. O amor pelo Evangelho. Quantas vezes nós olhamos para a igreja de Corinto e dizemos, nossa, que igreja complicada, e Paulo desejou estar lá. Mas quantas vezes nós deixamos de ter comunhão com a nossa própria igreja, com muitos irmãos, por questões muito simples, por questões pequenas. Nós não conseguimos ter comunhão com os irmãos. Olha o apóstolo Paulo, com toda a dificuldade que a igreja de Corinto ele expressa aqui em carta. O meu desejo é estar com vocês. Só não vou porque eu ainda estou pregando o Evangelho aqui. Mas quando tiver a oportunidade, eu desejo estar com vocês. Eu sei quem vocês são. Eu sei como vocês dão problema. Mas, irmãos, nós, em pleno 2025, com todo o conhecimento bíblico que temos, muitas vezes as pessoas não desejam estar em comunhão, não desejam nem sentar uma dos lados das outras. Hoje eu não vou sentar do lado da irmã, não, porque ontem nós demos uma faísca aí, 110 com 220, não deu certo, não quero mais. Se Jesus voltar hoje, então, você fica e deixa ela subir. Fica tranquilo, não vai junto. Irmãos, por que com tão pouco nós não desejamos estar com os irmãos, perdoar, não consegue amar, a ponto de realmente desfrutar a comunhão mútua, graciosa do Senhor? Por tão pouco nós não desejamos estar na igreja, desfrutar dessa comunhão. Sabe quantos irmãos nossos estão espalhados pela terra? Que muitas vezes estão duas pessoas chorando, querendo desfrutar o que você tem aqui, irmãos e irmãs amados. Tem uma igreja que eu conheço que tem problema, a nossa não, tá? E lá nessa outra igreja que não é aqui, tem irmão chato. Aqui, graças a Deus, não tem, né? Tem um irmão ranzinza. Toda igreja tem. Mas eu não vou na igreja. Por quê? Porque o irmão fez bico para mim. Falou grosso comigo.
não me cumprimentou. Teve gente que saiu da igreja, irmãos, isso é fato verdadeiro. Fato só pode ser verdadeiro. Que saiu da igreja porque o pastor, ela disse que o pastor não cumprimentou ela. E o pastor, não, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, você não me cumprimentou, eu vou embora. Outro sai da igreja porque alguém falou, olha, está fazendo barulho. Não quero mais. Tão pouco. E aí dizem o seguinte, olha, se vir uma perseguição, eu dou a vida pelo evangelho. Dá, Pedro? Foi o que Pedro disse, na sua autoconfiança. Jamais te negarei, Jesus. Se você não consegue conviver com o irmão, se você não consegue perdoar, ter comunhão, ter alegria, desejo de estar com o irmão. Quando vir perseguição, meu amado, lamento dizer, você não vai ficar. A igreja de Corinto certamente tinha muitos problemas, vários problemas, listados aqui no capítulo de 1 a 15, para escolher. Mas sabe como Paulo trata essa igreja? Ele trata como uma comunidade dos santos. Ele trata como amados irmãos. O apóstolo Paulo afirma tanto isso em diversas partes da carta, mas você pode ir lá abrir no capítulo 1. Como é que o Paulo começa a escrever a carta a essa igreja tão problemática, cheia de coisas, que até a ceia estava horrível. Ele diz assim, olha, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Pensa no irmão mais... Você fala assim, esse irmão é difícil. Ele é salvo. Deus o salvou. Ele colocou nessa igreja. Ele está sentado do seu lado. Santificados em Cristo. Tem problema, tem dificuldade, tem luta, mas ele é um salvo. É a igreja dos salvos, é a igreja dos santos. E como é que Paulo termina a carta? Olha como ele termina a carta, lá no capítulo 16, no verso 24, o último versículo. Ele termina assim, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Será que nós temos? Será que a nossa comunidade, com tantos problemas, com tantas lutas, será que você entende que é a comunidade dos santos, dos amados em Cristo Jesus, e que nós devemos desejar estar sempre junto em comunhão? Vamos continuar. Irmãos, eu vou pular propositalmente os versos 13 e 14 e vou deixar eles para o final. E nós vamos para os versos 10, 12, 15 e 18. Porque Paulo vai falar de homens que devem ser honrados, que homens que devem ser respeitados. Olha o que ele vai dizer dos versos 10 a 12 e depois os versos 15 e 18. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Verso 11, ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Verso 16. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Esse é um trecho de extrema importância, não só para a igreja de Corinto, mas para nós hoje, para todo cristão, porque revela a importância do caráter verdadeiro e fiel do cristão. Paulo cita aqui alguns irmãos
que eram trabalhadores importantes na obra do Senhor, assim como ele. Ele vai começar a falar de Timóteo e de Apolo. Ele vai falar depois de Estefanas, Fortunato, Acaia, e ali no finalzinho de Áquila e Priscila. Nomes como Áquila e Priscila, que é bem conhecido, que eram homens e mulheres que trabalhavam, que serviam ao reino, que serviam aos santos. E ele começa falando de Timóteo e Apolo, e isso é muito importante em relação a toda a carta que ele escreveu, principalmente com Apolo, que tinha aquela rixa, aquela disputa que os irmãos da igreja faziam, uns de Apolo, uns de Paulo. Então Paulo termina a carta dizendo justamente de Timóteo e de Apolo, líderes que deveriam ser respeitados na igreja, porque eram trabalhadores como o próprio apóstolo Paulo na obra de Cristo. Coríntios tinha um sério problema com respeitar a autoridade. Quando falava que um era de outro, na realidade é que eles eram insubmissos, eles eram rebeldes, não aceitavam a ordenança e a ordem dos líderes que tinham. É muito fácil alguém falar para mim, não, eu sou de Apolo, quem eu respeito é o Apolo. A outra, não, mas quem eu respeito é Paulo, não vem falar comigo não. Então, no final da carta, Paulo começa a tratar assim, olha, Timóteo, eu e Apolo, nós somos todos igualmente servos do Senhor, que merecem respeito e honra. Claro que ele vai tratar disso e vai mostrar nesses versículos que o relacionamento deles era um relacionamento que prevalecia o respeito, que prevalecia o amor, que Paulo honrava a Apolo. Ele diz, olha, não é que o Apolo não quer ir, não. É que lhe falta uma boa oportunidade. E ele vai. Eu não tenho autoridade sobre o Apolo, eu não vou mandar nele, nem ele em mim. Mas nós amamos vocês. Não há rivalidade. O que Paulo está mostrando? Não há rivalidade. Vocês estão colocando rivalidade, mas entre nós não há rivalidade nenhuma. Muito pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo diz que desejava que Apolo fosse a Corinto. Não, eu desejo que ele vá. Ele só não vai porque ele está esperando uma outra oportunidade em que ele possa ter mais tempo com vocês. Isso é um exemplo de como a igreja deve tratar os seus líderes, não com desprezo, nem com partidarismo ou com coisas desse tipo, mas com respeito e sujeição, porque eles são servos a serviço de Cristo. Todos que trabalham na obra de Deus, você entende que são servos de Deus, a serviço de Deus? E nós costumamos olhar somente para os pastores, e são mesmo servos de Deus, separados para o serviço de Deus. Mas os diáconos também. A moça da cantina também. A moça bonita da cantina que trabalha lá também. Para não haver confusão, a minha esposa, tá? Também está a serviço de Deus. O porteiro está a serviço de Deus. A faxineira está a serviço de Deus. São servos, igualmente, a serviço de Deus. Paulo está dizendo, todos aqueles que se dedicam, consagram-se incansavelmente ao serviço do reino, como Estefanas e a sua família, como Fortunato e Acaio, Áquila e Priscila, todos esses devem ser honrados. E aí ele vai tratar de Estefana, eu sempre lembro da Stephanie, né, quando vou ler esse nome, Estefanas, ele diz que não somente Estefanas, mas consagraram a sua família. E dá a ideia, desde cedo, eles foram separados para servirem a igreja. Quando ele diz a serviço dos santos, ele está dizendo a serviço da igreja. Não somente dos apóstolos, mas de toda a comunidade dos santos, de toda a igreja. Pessoas que, pela graça de Deus, se colocaram à disposição para servirem aos santos em favor do Evangelho, em favor da igreja, em gratidão a Cristo e amor ao reino de Deus. Sabe, irmãos, pense, como a igreja hoje seria extremamente abençoada se tivesse mais famílias como a de Estefanas.
que tomasse a mesma postura desses homens que Paulo está colocando aqui, que se dispusessem a se consagrar não somente a si, mas a toda a sua família no serviço do reino de Deus. Amados, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos aqui a família do pastor Ricardo, os filhos, futuramente os netos, servindo ao Senhor desde cedo. Nós olhamos a família do João Vitor, né? A Rejane. Uma família inteira servindo ao Senhor, consagrando-se ao Senhor. Isso é louvável a Deus. Essas pessoas devem ser tidas como alguém de respeito, que estão abrindo mão de estar em tantos outros lugares. Irmão, não é fácil. Não pensa você que é fácil. Você vem aqui e escuta, quantos minutos? 20 minutos de música? Pergunta para a Carol quanto tempo tem para 20 minutos de música. A irmã Regiane, sua família, família do pastor que fica aqui ensaiando, quanto tempo? Eles estão abrindo mão, estão se dedicando, a família inteira, para servir a Deus. E a quem? Aos santos. E muitas vezes nós falamos assim, está servindo a Deus. Sim, mas Deus os separou para servir a igreja. E muitas vezes a igreja não reconhece isso. Muitas vezes as pessoas endurecem o coração e não entendem que deveriam também estar servindo a Deus, mas nem isso, e nem reconhecem. Não servem e não reconhecem aqueles que foram separados para servir. Qual é a nossa desculpa? Qual é a sua desculpa para não servir na igreja de Cristo? Hoje. Eu ainda sou novo convertido. Eu ainda não conheço muito de teologia. Mas eu ainda não sei muita coisa. Você tem braço, você tem perna. Perdão de falar assim, irmãos. Sirva ao Senhor. Ande até ali, abra a porta. Ande até ali, acenda a luz. Há uma infinidade de coisas que Deus pode usar a sua vida para servi-lo. Estefanas com sua família, desde cedo, a ideia é de que eles, desde quando se converteram, começaram a servir ao Senhor. Irmãos, pense, a igreja começa, quantos tem? 12. Aí se converte 5.000, todo mundo sentado, os 12 trabalhando. Ninguém prega. Quando é que o evangelho ia chegar aqui? Todos se envolveram, trabalhavam, vendiam o que tinham, tido tudo em comum, estavam juntos, ouviam a palavra, compartilhavam a palavra, e a igreja prosperou. Qual é a nossa desculpa para não servirmos ao Senhor, para não servirmos a sua igreja? Falta de conhecimento? Luta, perseguição, falta de dinheiro? Nada disso é justificativa, porque aqueles homens tinham os mesmos ou maiores problemas do que nós temos hoje, e serviam com alegria, e se dedicavam, tomaram essa atitude para si, de servir à igreja, aos santos, a consagrarem-se. E eu pergunto, e nós? Por que não? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você ouve o evangelho? Quanto tempo você vê as necessidades da igreja? O que falta? Não é dinheiro, não é falta de perseguição, não é a sua vida melhorar. É você entender o que Cristo fez na sua vida e se mover e se colocar à disposição. Porque esses homens daqui que nós estamos lendo não eram super crentes. Era um pai de família que se dedicou e levou a sua família a servir ao Senhor. Se nós não servimos, que pelo menos possamos fazer como o apóstolo Paulo fala aqui, reconhecer a homens como este, tratá-los com respeito, com afeição, dar honra a todos que realmente se afadigam no serviço do reino de Deus e no serviço aos santos. Quando nós não honramos essas pessoas que se afadigam no serviço de Deus, nós estamos desonrando quem os separou para esse serviço. Você já parou para pensar nisso?
É que falar de pastores, às vezes, parece que a gente está falando em causa própria. Mas pensa na pessoa que fez a limpeza essa semana na igreja. Quem separou ela para isso? A moça que fez o salgadinho que vai vender na cantina. Quem separou ela para isso? Não foi o pastor Ricardo. Não fui eu. Foi Deus. Deus separou cada um para trabalhar em sua obra. E quando nós desprezamos essas pessoas, nós estamos desprezando aqueles que as separaram. O contrário é verdadeiro. Quando nós honramos aqueles que se afadigam na obra do Senhor para servir os santos, nós estamos honrando aqueles que o comissaram para isso. Então nós precisamos reavaliar a forma que lidamos com os obreiros da casa do Senhor. E quando eu falo obreiros, é todos que trabalham. E como Paulo está ensinando, honrá-los, respeitá-los. Porque isso é respeitar e honrar aqueles que Deus separou. E colocou para servir quem? Para servir você. Eu estou servindo o Senhor hoje para servir os santos da igreja. Amanhã será outro. E quando nós desprezamos e não valorizamos, nós estamos desprezando a Deus. Antes de encerrar a carta, Paulo vai mostrar uma verdade inquestionável no verso 19 a 20. Ele vai dizer: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. A saudação escrevo eu, Paulo, do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja conosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Quando nós lemos esse texto, algo passa desapercebido, mas é algo que é de fundamental importância, que não deveria passar, que é o versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja... E o que é anátema? Parece uma frase assim, não, se alguém não ama o Senhor, maldito. Parece uma frase simples, mas não é. Na realidade, é uma das declarações mais fundamentais e vitais do cristianismo e que, por vezes, é menosprezado pelos crentes. Dentro do contexto da exortação feita por Paulo em toda a carta, essa declaração não é somente uma mera observação, olha, quem não ama a Deus é maldito. Mas é um alerta dos mais importantes, porque, como nós já vimos, alguns da igreja de Coríntios achavam-se que eram super crentes, melhores do que os outros, porque possuíam dons, porque possuíam talentos, porque tinham dinheiro, porque tinham conhecimento, e por isso se achavam que estavam bem, seguros, que estavam em Deus. Mas Paulo vai dizer no capítulo 13, finalzinho do capítulo 12, que faltava algo fundamental para eles e que ele iria mostrar, que era o quê? O amor. Primeiramente a Deus e depois ao próximo. O que está refletido também no verso 14, quando nós lemos lá, façam todas as coisas motivadas pelo amor. Amados, uma pessoa pode entrar na igreja, pode verbalmente confessar Jesus, ir para um discipulado, fazer o discipulado, recitar de cor a confissão de fé de Westminster. Ele pode recitar de cor a confissão de fé de uma igreja. Ele pode mudar a forma de falar, ele pode mudar a forma de vestir, ele pode mudar a forma de andar. Mas se ele genuinamente não amar a Cristo, o que a Bíblia diz? É um anátema. E continua morto em seus pecados, destinados à morte eterna. É o que Paulo está dizendo. Não se enganem. Antes que eu me esqueça, no finalzinho da carta, não se enganem. Quem não ama a Cristo verdadeiramente, ainda está morto no seu pecado. Em contrapartida, aquele que ama a Deus, ele pode até não ter uma compreensão grande de teologia.
ele pode não ter muitos dons, ele pode até não ser muito firme, como Pedro, e cometer pecados, de falhar contra Deus. Ele pode falhar terrivelmente, como Davi falhou. Mas se ele ama verdadeiramente a Cristo, se ele ama verdadeiramente Deus, Deus o restaurará. O Senhor o levantará. Porque de verdade, de fato, ele ama ao seu Senhor. Veja o que acontece com Pedro quando Pedro peca e cai. Ele larga, ele vai embora, ele vai pescar. E quando Cristo encontra ele, o encontro com Pedro, Cristo não pergunta a Pedro: Pedro, tu conhece os 5 solas? É isso que ele pergunta? Tu conhece a confissão de fé de Westminster? Não. O que ele pergunta? Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Tu sabes, Senhor. Não tem nem coragem de falar mais. E o que Jesus disse? Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. E quando pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, para mim o que importa, você me ama? Nova versão do Luciano, tá? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai e não peque mais. Se nós amamos a Cristo, nós precisamos entender o seguinte: nós nunca amaríamos a Cristo sem que Cristo primeiramente tivesse nos amado. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem não ama a Cristo não foi salvo. Quem não ama a Cristo não foi alcançado por Cristo. Não tem condições de amá-lo. Mas se você ama a Cristo de verdade, isso faz toda a diferença. Porque isso prova que Cristo te amou. E se Cristo te amou, nós podemos ter esperança de que Ele vai nos perdoar, vai nos restaurar quando errarmos, quando caímos, quando falharmos. Mas se alguém não ama a Cristo, o que Paulo está dizendo é: não importa o que você faça exteriormente. Não importa o quanto que você cante, que você saiba, que você tenha. Não importa o tanto de dons, de talentos, de dinheiro, de conhecimento. Você continuará sendo um anátema, um maldito, que está caminhando a passos largos para a destruição. É o que Paulo está dizendo. Mas se nós amamos a Deus, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, é esse amor, fruto do Espírito Santo, que vai nos levar ao arrependimento, que vai nos levar a buscá-lo novamente. E eu quero terminar com os versículos 13 e 14, que diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nada pode ser um texto tão relevante e atual quanto esse. Sei que parece clichê, todo mundo que sobe aqui vai dizer a mesma coisa. Um texto que nós poderíamos passar com várias pregações, vários sermões, só nesses 2 versículos. Mas, de uma forma resumida, todo cristão deve ser vigilante, é o que Paulo está dizendo. Vigiem. Vigiar não é uma opção, é um imperativo, é uma ordem. Não é algo que deve ser feito lá atrás e deixado, mas é algo que deve ser contínuo. Ser vigilante, estejam alertas. Resumidamente, olhando para o contexto todo da carta, estejam vigilantes quanto à sua postura, quanto à forma que vocês vivem dentro da igreja, com a forma que vocês vivem na sociedade. Sejam vigilantes quanto aos inimigos do reino, que vão te perseguir, que vão tentar tragar a sua vida. Sejam vigilantes quanto à volta de Cristo, porque está próxima. Vigiem, permaneçam firmes na fé. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário.
A igreja de Cristo deve estar firmado na fé, guardando até o dia em que Cristo voltar, firmados em uma só fé, lutando pela fé evangélica, pelo contexto da fé evangélica que nos trouxe a salvação, e não ficarmos divagando em tantas outras discussões tolas que nos levam para longe da fé verdadeira. E ele vai dizer: portai-vos varonilmente. Que hoje está complicado falar, daqui a pouco nós vamos ser cancelados por falar que os homens têm que agir como homem. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Agir corajosamente, portar-se como homem, de verdade. O evangelho não é para covarde. Perdão, não é nem perdão, porque é a verdade. Nós temos que parar com essa coisa de politicamente correto. Nossa, perdão, porque eu estou falando que você tem que ser homem. É o que a Bíblia está dizendo. Ser corajoso, firme, não recuar. Quando as pessoas dizem, você está falando, nossa, mas isso é tóxico, nossa, mas isso é contra a minha liberdade. Importa agradar a Deus do que aos homens, importa eu defender a fé evangélica, firmado nessa verdade, ainda que isso me custe a vida. Porque quantos negam a Cristo por tão pouco, numa roda de amigos, numa conversa na escola, num jantar de família. A pessoa falou mal de Cristo e você se cala. A pessoa debocha do Evangelho e a gente se cala. Portai-vos varonilmente, firmes, como homens, como mulheres de Deus. Fortalecei-vos. Aos diáconos aí, olha. Efésios 6:10, né? Todos estão, né? É que essa semana a gente está meditando em Efésios 6:10. O que diz? Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e acima de tudo, o que Paulo vai dizer? Que os nossos atos sejam feitos com amor. Firmes, vigilantes, fortalecidos no Senhor, dirigidos e conduzidos pelo amor, fruto do Espírito Santo, meu amado. Isso é o que um cristão deve ser. É essa a postura que Paulo está dizendo da igreja, para que seja madura, firme, fiel. Amém? Eu quero terminar, eu convido você a acompanhar comigo a leitura de capítulo 13. Irmãos, sempre quando nós damos um estudo, nós não falamos tudo. É algo que serve de estímulo para você meditar mais em cada capítulo, em cada texto que nós meditamos aqui. Porque há muito mais nesse texto, mas a hora voa. E aqui eu quero terminar com o capítulo 13, do verso 1 em diante. Verso 1 a 7, e termina no verso 10. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser dirigidos e conduzidos pelo amor. E há uma explicação por isso. Capítulo 13, ele está inserido num contexto em que ele está corrigindo a igreja, que estava usando os seus dons, os seus talentos de forma errada. E Paulo vai mostrar que o que deveria conduzi-los em todas as coisas na igreja deveria ser o amor. E ele vai mostrar que quando não somos dirigidos pelo amor, nós ainda estamos imaturos, ainda somos infantis na fé. E ele vai dizer, o capítulo 13, verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verso 13 diz, agora, pois, permanece a fé,
a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Paulo não fala do amor como um sentimento carnal, volúvel, efêmero. Ele está falando do amor, fruto do Espírito Santo, que nos capacita a suportar todas as coisas e que nos leva a sermos servos e servas de Cristo e que leva a uma igreja a refletir o caráter de Cristo. Que nós possamos buscar isso em Deus, sermos guiados em todas as coisas pelo amor, fruto do Espírito Santo. Meus amados, pela glória de Deus, nós encerramos essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, aos servos de Deus que estavam naquela cidade, uma igreja com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas que Paulo amava. Aprendemos ao longo desses meses fatos importantes para a vida cristã, em comunidade, e como nós devemos nos portar como cristão e como igreja. Nós vimos ao longo de toda a exposição da carta que um dos principais propósitos da carta é que a igreja de Cristo adquirisse um comportamento maduro. E Paulo termina a carta no capítulo 16, que nós acabamos de ver, mostrando que saber lidar com as finanças, não voltado para si mesmo, mas visando o bem do próximo, é uma atitude que evidencia um amadurecimento na fé. Saber honrar os líderes e aqueles que se dedicam ao serviço dos santos também é um sinal de maturidade. Assim como terminar firme, inabaláveis, fazendo tudo movidos pelo amor, fruto do Espírito Santo, é um sinal de maturidade. Maturidade espiritual, como nós vimos ao longo dessa carta, não se refere a quanto tempo você tem de igreja, ou quantos dons, ou dinheiro, ou bens que você possui. Mas, se você sabe lidar com todas essas questões, à luz das Escrituras, guiados pelo Espírito Santo, movidos pelo amor a Deus e ao próximo. Que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar, para que sejamos uma igreja madura, firmada e alicerçada no amor de Cristo, no amor fruto do Espírito Santo. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por tua misericórdia, por teu amor para com nossas vidas e com a paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Nós, ó Deus, não somos tão diferentes da igreja de Corinto. Talvez não cometemos os mesmos pecados, as mesmas falhas, mas, como ainda estamos neste mundo, temos falhas, temos erros, e precisamos, ó Pai, da tua graça e da tua misericórdia, que nos ajude a sermos transformados dia após dia à imagem e à semelhança do teu Filho Jesus. Que o Senhor venha, através da tua palavra, do teu Espírito, a nos amadurecer cada dia mais, para que as nossas ações, as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo, o amor do Senhor, ó Pai. Que sejamos movidos não por interesse, partidarismo, ó Pai, mas movidos pelo amor, amor este que é fruto do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente nos importar uns com os outros, a ajudar uns aos outros, a contribuir com alegria para esta obra, para que possamos, ó Pai, nos dedicarmos a esse trabalho, reconhecendo que é o Senhor que nos separou para esta obra, Senhor. Servir ao Senhor com alegria, com dedicação e com empenho, que haja intencionalidade no nosso coração para exercermos esse trabalho. E também, Senhor, honrar aqueles que já estão servindo ao Senhor, ó Pai, se dedicando, porque assim também estamos honrando ao Senhor. Leva-nos, ó Deus Santo, a ter uma vida vigilante, possamos estar firmes na Tua palavra, guardando a fé, Senhor, até o regresso do Teu Filho Jesus. E em todas as coisas, sejamos guiados pelo amor do Senhor e aguardando ansiosamente o regresso do Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração diante de Ti. Amém. Louvado seja Deus.